Flávio, muito obrigada por estar aqui conosco, de verdade, é uma honra muito grande ter uma pessoa tão importante, não é? Tão renomada, um criador de metaverso, para fazer o grande finale, né? O fechamento desta grande noite. Está contigo, muito obrigada. Puxa, Alessandra, primeiro de tudo, muito obrigado pelas palavras mais que generosas. A honra é absolutamente minha de estar aqui compartilhando um pouco da história, um pouco da nossa visão desse negócio que é tão novo e que está despertando tanta atenção no mundo todo, em todas as pessoas, né? Eu tenho conversado com muita gente do Brasil, fora do Brasil, especialmente agora com o advento do Metaverse Standard Forum, que vai trazer a interoperabilidade dos metaversos, mas isso realmente é o assunto número um da maioria das grandes empresas de consultoria, de comunicação, e a gente, humildemente, nós começamos a trabalhar com isso lá, começamos a estudar mais profundamente em 2018, dentro da minha empresa, e a partir de 2019 a gente já começou a trabalhar oferecendo para alguns clientes, já usando essa tecnologia, e está sendo muito bacana. O que eu tenho falado sempre, né, que eu gosto de falar do metaverso na prática, e do metaverso possível, né, do metaverso que existe hoje e que pode chegar na casa, no telefone, no device, no wearable, no que for do público, hoje já levando em conta todas as limitações. E que a gente consiga gerar, além de buzz, além de branding, que a gente consiga gerar valores como gerar para as organizações, gerar venda, gerar lead de venda, gerar relacionamento, gerar capacitação para colaboradores, para os canais, e tudo isso a gente sabe que já dá para fazer agora. Então, esse é um pouco da nossa história. Eu vou compartilhar a minha tela, se você me permitir, e aí eu começo já vou... Deixa eu só compartilhar a tela aqui. Tá vendo, né? Bom, a gente escolheu como nosso posicionamento, eu sou o CEO da Pixit, nós escolhemos como posicionamento You Dream It, We Got It, especialmente porque não tem limite, na verdade, para esse novo ambiente, para essa nova forma de interação. Nós começamos, nossa empresa, nós começamos em 2009, há 13 anos atrás, como uma empresa de plataformas digitais, desenvolvimento de plataformas digitais, especialmente focado na compressão e distribuição de vídeo em larga escala. Depois migramos para CMS e tal. Em 2019, a gente começou a estudar essa questão, um pouco incomodado, querendo saber para que lado ia esse mercado. E eu tenho brincado com as pessoas, eu digo assim, olha, até o Zuckerberg fazer o seu pronunciamento, eu marcava a reunião de 1 hora e levava 45 minutos para explicar o que é o diabo esse metaverso. Agora a gente leva só 15 para dizer o que não é, né? Porque, obviamente, levantou uma expectativa e uma visão, e que tudo isso vai muito longe ainda. Para alguns que perguntam, afinal, isso aqui é só uma nova buzzword, algo novo que apareceu, ou será que isso veio para ficar? Olha, eu tenho provas aqui, eu tenho que isso veio para ficar, realmente. E a gente tem métricas para indicar qual é a diferença que faz o metaverso em relação aos portais, aos sites e a rede social, em termos de
de comunicação, em termos de operação, e especialmente de narrativa, de como eu me aprofundo na narrativa. Mas eu queria começar um pouco só revisitando um conceito. Existem muitos conceitos, esse não vai ser o conceito único que vocês vão encontrar, mas é um que a gente imaginou como um conceito que é mais abrangente do metaverso. Então, o metaverso é esse espaço coletivo, imersivo de realidade virtual que oferece experiências únicas aos usuários, atuando como um universo paralelo, mas sem as limitações do mundo físico. Você quer falar? Você poderia, por favor, colocar a tela maior, porque a gente ainda está vendo a capinha e eu vi que você já está no slide 2. Por favor, se puder. Eu estou com a tela maior. Você está na... Você está no 1, né? Agora você já está falando sobre o 2, não é isso? Nós estamos Estou falando sobre o 2, é que eu estou projetando. Você não está vendo a projeção? Não. Desculpa. Não está em tela de apresentação ainda, não. Eu estou em tela. Agora está no 2. Isso, agora já está no 1. Não. Esse é 1? Tá, mas eu vou tentar ir para a tela de apresentação. Oba! Vamos ver se... Muito obrigada, Flávio. Eles Entrou não me veem, tá? Só me ouvem, mas não me veem. Então, quando eu faço assim, eles não me... Tá bom. Só para você saber, é código nosso. Estamos no... Não entrou a tela de apresentação, então. Ainda não. Estranho. Só um pouquinho, eu vou parar de compartilhar e vou voltar a compartilhar. Isso, tá tudo bem. Desculpa, pessoal. Vamos ver, vai que é problema de pilotar aqui. Eu vou compartilhar toda a tela, aí entrou, tela toda completa. Ok. Entrou, slide 2. Bom, então esse espaço coletivo e imersivo que eu falava, e quando eu falei, mas sem as limitações do mundo físico, esse foi o primeiro erro que nós cometemos dentro da minha empresa, que nós cometemos. Nós replicamos, nos primeiros cases, nós replicamos o mundo físico e vimos que o UX é completamente diferente. Não é o mundo físico. Nós fizemos pesquisa. Uma das coisas que depois nós vamos ver é o Big Data que o metaverso gera para nós. Então, não é exatamente aquele caminhar que vai ser o futuro, ou você, para chegar no ponto A, para chegar no C, você tem que passar pelo B, você tem que pegar um corredor, você precisa ter formas de se deslocar mais rápido. Então, ele é uma mescla do UX que nós temos, do UX do digital, com o UX do mundo físico, né? E aí se cria, inclusive, um novo UX, que, por exemplo, nós criamos o que nós chamamos do teletransporte. Nos apropriamos aí, obviamente, de um conceito de ficção científica, mas a possibilidade é fundamental que o sistema tenha por trás uma possibilidade de eu me teletransportar para outros ambientes, não pura e simplesmente, ou para outros pontos do mesmo ambiente, não pura e simplesmente caminhando ou me deslocando ponto a ponto. Então, esse é um ponto importante. E aí nós encontramos aí, isso tem na literatura, as leis do metaverso, virtual, 3D, interativo, sempre on, às vezes live, eu diria cada vez mais live, essa coisa de ter os acontecimentos aparecendo lá. Desculpa, audiência ilimitada. Esse é um ponto que já para o time aí de tecnologia é importante, ou seja, a infraestrutura é importante. Quando eu penso em infraestrutura, eu não penso só em cloud ou blockchain, eu preciso pensar em infraestrutura até a ponta, portanto, incluindo toda a rede de devices que nós temos disponível. Nós não podemos fazer uma coisa que seja seletiva, que um produtor do interior do Mato Grosso não consiga ter acesso porque ele está com um Android que tem 6, 7 anos de vida. O aparelho, é o device que ele tem. Então, nós precisamos pensar nisso. E também, obviamente, tem a camada de segurança. É fundamental a gente pensar. Nós estamos
num novo momento. Segurança é fundamental aí dentro. Nós estamos com projetos onde nós temos, por exemplo, pacientes de grupo hospitalar, programas de laboratórios farmacêuticos, temos pesquisa, temos ambientes que onde é discutido a estratégia de grandes corporações. Então, segurança é um outro ponto importante. Sem falar, provavelmente vocês já ouviram de casos, tem uns 2 ou 3 casos, por exemplo, um de assédio sexual, que uma mulher alegou ter tido dentro do metaverso, né? Você imagina a possibilidade ou o que pode acontecer se alguém sequestra, entre aspas, o seu avatar e começa a utilizar seu avatar em seu nome dentro daquele metaverso. Então, a questão de segurança é importante. Depois, quarta lei, economia própria. E economia própria eu não falo única e exclusivamente com as NFTs ou com a criptomoeda, mas muitas vezes ela pode ser expressada através de gamificação, através de pontuação dentro do próprio ambiente, ou integração, como nós já fizemos, de plataformas de fidelização. E, por último, ele é expansível. Aliás, esse é um ponto que nós já aprendemos. Nós já fizemos mais de 40 projetos e eu não posso dizer que em nenhum deles ele não cresceu mais. A gente diz assim, a gente fez, mas ele nunca termina, porque ele sempre expande. Esse é um ponto também muito importante, né? E, por último, para explicar um pouquinho de como funciona a cadeia de valores, de valor do metaverso, um pouco as camadas, tal. Depois a gente já vai entrar em alguns cases. Então, você tem uma camada de infraestrutura, no qual ela se estabelece, né? Cloud, você tem CDN, 5G, aí você tem uma camada de serviços, que aí você vai ter inteligência artificial. Isso vai ser muito, muito utilizado, especialmente na prestação de serviços através dos metaversos. Aí um ponto, quer dizer, as empresas podem começar a operar e prestar serviço através do metaverso, blockchain, obviamente, para os metaversos descentralizados, GPS e segurança, que eu falava. Esse é um ponto importante. Depois você tem uma camada de computação espacial, onde você tem os 3D engines, né, os motores de 3D, que você tem Unity e Unreal. Nós utilizamos ambos, mas principalmente utilizamos o Unreal. Nós utilizamos juntamente, às vezes, o Unity, e o mapeamento geoespacial. Esse mapeamento geoespacial é um negócio muito legal. Já existe uma startup brasileira que está fazendo, inclusive, mapeamento geoespacial. Nós estamos lançando um projeto agora para a Câmara Espanhola, que é um modelo para as câmaras de comércio, que nós utilizamos mapeamento geoespacial da Plaza Maior. Então, o grande centro, hub de empresas espanholas será nada mais, nada menos do que a Plaza Maior de Madrid, e ali estarão dispostos, como se fosse quase que um shopping center, tal, as grandes empresas, e você vai poder andar e visitar essas empresas e aí dentro desses ambientes dessas empresas fazer contato com elas. Então, mapeamento geoespacial é um ponto muito importante. Depois nós temos as interfaces, né, que tem os apps, os browsers também. Aí nós temos, particularmente, uma visão bem clara com relação aos apps. Os HMDs, que são os Head Mounted Displays, os óculos, famosos óculos. Ele é um pouco mais amplo, inclusive, do que o óculos. O óculos hoje, basicamente, ele tem uma camada de sensores e ele funciona como display, mas ele, como sensor, ele vai crescer muito e é uma tecnologia que está só no início. E os wearables, que são, né, vestíveis, aí, que são dispositivos que já nós temos dentro da Pixit, por exemplo, que eu posso simplesmente pregar na minha roupa ou colocar uma luva
e eu tenho possibilidade de fazer interações altamente complexas, como, por exemplo, uma operação cirúrgica, né? A partir daí, entra a camada de criação, que é onde, na verdade, nós nos posicionamos, que são as plataformas de desenvolvimento de metaversos, o MCMS, que é um CMS voltado para metaverso. Nós temos o nosso próprio e nós estamos trabalhando para poder integrá-lo às outras plataformas. Isso a gente vê que é um problema que vai aparecer logo aí na frente, que uma empresa está presente em 2, 3 metaversos, 2, 3 plataformas de metaverso, e ela tem que coordenar todo o conteúdo e as interações que ocorrem através desses diferentes metaversos, né? E ferramentas de desenho, obviamente, aí com toda a parte 3D também. Depois você tem a parte de buscas, curadorias e lojas, e a última camada, que é a camada de experiência, né? Ou seja, que eles se tornam, são os eventos, as feiras, os simuladores, as lojas, esses mundos espelho que o mapeamento geoespacial está permitindo, os digital twins, né, que estão aparecendo. Então, essa é a cadeia, em algum lugar, tudo isso o metaverso utiliza. Todos esses insumos o metaverso utiliza. Existe bastante literatura sobre isso, mas são formas, às vezes, um pouco diferentes, uma área se divide. Então, queria falar um pouquinho de metaversos. Talvez um dos pontos é que existem hoje 2 tipos de metaversos, os centralizados e os descentralizados. Os descentralizados, a grande diferença é que o descentralizado, ele é normalmente não, ele é montado em cima da blockchain, e ele tem o dono desse metaverso, ele é totalmente descentralizado, são os que entraram no início dessa operação. E toda a navegação, todas as interações pertencem, na verdade, a essa organização descentralizada, né? Por outro lado, existem os centralizados, que têm as plataformas centralizadas, que não necessariamente são montadas em cima de blockchain, que estão na nuvem e elas pertencem a alguma organização. Eu gosto de fazer um paralelo com as redes sociais. As redes sociais chegaram em algum momento da história das redes sociais. Eu, pessoalmente, ouvi a história. Bom, acabaram-se os sites, porque, afinal de contas, o público está todo dentro das redes sociais e, portanto, não tem mais por que as empresas terem seus próprios sites. A gente viu depois, o tempo passou, a gente viu que isso não era realidade, não era verdade, porque o usuário pertence à rede social. A empresa nunca é dona do usuário. Ela nunca tem toda a informação sobre o usuário. Ela, para se comunicar com esse usuário que curtiu a sua página, o que é um seguidor seu, ela tem que pagar para a rede social. E, obviamente, além disso, e esse é o business, está certo? Esse é o business da rede social, fazer esse meio de contato, mas, obviamente, também toda a interação que acontece lá, todo o Big Data que eu gero lá, tudo pertence a essa empresa. E, obviamente, também nos termos, essa empresa acaba podendo vender, entre aspas, ou vender uma ação em cima para o concorrente, em cima de quem curtiu o concorrente. Então, você vê que, em algum momento, a empresa, por isso houve uma mudança no marketing digital, e disse assim, não, para aí, eu preciso também trabalhar, eu preciso ter o meu site, eu preciso ter o meu espaço, onde eu posso, além do que,
e aí eu vou falar depois um pouco de Big Data, que o volume de dados que o metaverso gera para a organização é muito, muito grande. Enquanto nós temos métricas num portal da página que o usuário viu, ou do tipo de conteúdo, do vídeo que ele viu, no metaverso eu tenho o trajeto que ele fez, eu sei para que lado ele estava olhando, eu sei que tipo de conteúdo ele consumiu, e você imagina que milhares de horas de navegação eu estou guardando essa informação, depois com inteligência artificial, como nós já fizemos, rodamos uma análise de cluster e eu começo a identificar comportamentos e grupos e, portanto, eu posso analisar mais profundamente. Esse Big Data é fundamental, fundamental. Nós temos casos onde nós fomos ver que conteúdos performavam e qual era a estrutura do conteúdo que performava e a estrutura do conteúdo que não performava. E, a partir daí, eu começo a reorientar a minha experiência. Isso é muito importante. Aqui a gente tem, na verdade, agora, entrando um pouco nos cases, nós trabalhamos com metaversos centralizados. Claro que hoje a nossa empresa, além de fazer o metaverso, nós geramos tanto o metaverso numa plataforma própria nossa, para navegação com banda muito restrita e com hardware muito restrito, com capacidade de processamento muito restrito, quanto nas plataformas tradicionais, plataformas de terceiros, utilizando low poly, enfim, esse é um ponto importante. Mas nós temos desenvolvido hubs de conteúdo, é um uso muito interessante. Obviamente, os eventos corporativos, treinamentos, aí os tours virtuais eles já entram mais como secundário, mas feiras, convenções, showrooms, lançamento de produtos e o e-commerce 3D, quer dizer, eu ter um e-commerce que eu possa ir navegando dentro e integrando com sistemas legados, que esse eu acho que é um ponto importante. Quando a gente fala de inovação, a gente ouve muitas vezes muito sobre disrupção e deep innovation. É muito complicado, nós trabalhamos muito com grandes corporações, é muito complicado você pensar assim, muito bem, agora não vamos levar em conta o que a gente tem, vamos derrubar tudo e fazer. Isso é muito bacana para uma startup que vem para fazer a disrupção total de um business. É muito complicado para uma grande corporação fazer isso, né? Então, o que a gente precisa é entender que existem sistemas legados que precisam ser conectados também nesse relacionamento, né? Eu queria contar aqui alguns cases, uns poucos cases. Nós, em 2020, havia começado a pandemia havia recém iniciado, e a Copercitos, uma grande cooperativa líder em inovação no agro, Brasil, é interessante, porque o Brasil, eu trabalho com agro há 10 anos, com plataformas digitais para o agro há 10 anos, com empresas líderes, temos aplicações e plataformas nossas premiadas no segmento, e o presidente da Copercitos, que está aqui no slide, ele me liga e diz, olha, você consegue entregar uma feira com 140 expositores em 40 dias? Foi aquela coisa, a nossa plataforma ainda não estava pronta, mas esse foi um grande desafio, nós aceitamos o desafio e, enfim, tivemos números que são invejáveis em ambas, aliás, estamos no 3º ano de evento, tivemos em cada um deles mais de 100 mil visitantes, mais de 5.500 conteúdos digitais apresentados ali, sendo 4.500 vídeos, mais de 540 horas de transmissão,
transmitidos em 14 canais paralelos por especialidade, e todo o conteúdo distribuído em 11 jornadas, isso na última edição e nessa agora, que é um ponto importante para a gente. Mas, mais que isso, nós fizemos integração com CRM e o e-commerce. Na integração com CRM, eu consegui identificar que vendedor atendia que cliente e podia avisar o vendedor que o cliente estava dentro da feira, para que o vendedor pudesse, eventualmente, ligar para ele e dizer: seja bem-vindo para a nossa feira. E, obviamente, nós também fizemos aí uma gamificação que premiava, nós não, né, a Cooper Citrus, que premiava o vendedor que trouxesse mais da sua base de clientes. Portanto, ou envolvemos toda a força de vendas, são mais de 460, em 2020, mais de 460 profissionais. Mas a gente ainda tinha um grande desafio. Eles vendiam cerca de 25% da sua venda, da sua receita anual, vendiam nesse evento. E eles haviam vendido, em 2019, 850 milhões. Um dia o presidente me liga e diz assim: Flávio, você acha que nós vamos vender 600 milhões? Porque nós precisamos atingir... obviamente, eu não sabia, não tinha como prever, mas foi muito interessante, porque nós atingimos, em 2020, 1,1 bi, e em 2021 atingimos 1,6 bi em negócios fechados dentro da feira. Você vê que o KV todo deles é verde e amarelo, e nós colocamos um botão vermelho no canto direito inferior escrito "Quero negociar". Quando o cooperado clicava aí, já abria uma janela, ele podendo falar diretamente naquele momento, ou podendo agendar, abrir a agenda do vendedor, e ele podia agendar com o vendedor. Ou seja, essa foi uma tremenda ação. Obviamente, isso teve um sucesso muito grande, e a gente acabou, dentro do agro, sendo bastante conhecido, e depois grandes players como BASF, Bayer, Syngenta, que já era nosso cliente, Rara e Yara, acabaram vindo e se tornando nossos clientes também, né? Então, foi muito importante para nós e foi um grande desafio. Obviamente, Syngenta, que era já um grande cliente nosso, nos trouxe um grande desafio aqui. E volto a dizer, nós temos hoje cerca de 40 e poucos projetos, esses são alguns deles, mas esse aqui, nós criamos uma plataforma gamificada. A Syngenta trouxe um case, o objetivo deles era gerar leads, ou gerar cadastros, ou enriquecer sua base de cadastros dentro do CRM, dentro da plataforma de fidelização deles. Então, nós integramos com o programa de fidelização Acessa Agro. E esse game, basicamente, consistia no usuário entrar, ir consumindo conteúdo e ganhando pontos. Inclusive, nós criamos minigames. Um dos minigames que eu me lembro é o Herbie Crush, que é uma releitura do Candy Crush, mas, na verdade, bastante inspirado, mas onde o usuário joga ali e ele aprende o conceito do produto, daquele produto, que aquele produto, por exemplo, ele vale por 3. Então, ele sempre tinha que juntar 3 ativos. Quando ele juntava aqueles 3 ativos, ele ganhava pontos. É um caso de absoluto sucesso e muito legal. Agora, essa mesma plataforma, por exemplo, nós estamos usando para onboarding, onde, por exemplo, você vê aqui, ele podia escolher quem era o diretor que acompanharia que o acompanharia na visita. No onboarding, nós vamos fazer exatamente a mesma coisa, né? Então, são usos bastante claros dentro do... E agora nós estamos integrando uma dessas, uma plataforma, fazendo uma plataforma também, por exemplo, dentro do Roblox, que é uma dessas grandes plataformas. Aí nós temos um case chamado Braskem Wiki, da Braskem, líder no mercado químico também, e onde nós fizemos uma integração com o SAC,
e foi muito importante, tanto que essa semana lançamos o Braskem 360, que é um grande hub com vários metaversos e que vai ser o grande centro de relacionamento, de eventos da Braskem. Né? Então, ali nós reunimos 11 categorias de serviço, customer service, eventos regionais, e o mais legal desse evento é que ele gerou, basicamente, nós ligamos dentro o cliente entrava e podia, alguém do saque, ele fazia contato com alguém do saque que entrava em vídeo ali dentro desse ambiente e podia chamar, por exemplo, pessoal de pré-venda, por exemplo, outros engenheiros de diferentes áreas para dar suporte, e eles fizeram mais de 400 reuniões de pré-vendas durante esse período de reunião. Então, foi muito importante, tanto que gerou agora o Braskem 360, que é um investimento bastante alto da Braskem nesse novo universo. E eu queria só terminar, acho que eu estou terminando aqui, contar sobre Fazenda BASF. Fazenda BASF também é foi um grande desafio, um grande hub de conteúdo, eventos, relacionamento, e, obviamente, nós começamos em awareness, depois estamos fazendo a camada de engagement dos produtores dentro da Fazenda BASF e evoluindo, a partir daí evoluindo. Aí, o último case, o paciente virtual. Paciente virtual, aliás, tem mais um, que também é no segmento médico, no segmento farma, que foi para um laboratório. Nós criamos um paciente aí usando já os meta-humanos, que são desenvolvidos com características físicas de acordo com as características de casos clínicos reais, e o médico basicamente faz são clínicas, e o médico faz a consulta e ele tem que dar o diagnóstico, e também ele aí, com grandes especialistas, ele pode aprender qual é o tratamento. Inicialmente, nós fizemos uma clínica, hoje já são 4 ou 5, sendo que já foram exportadas para 2 delas têm exportado já para a América Latina e para os Estados Unidos. É um projeto muito legal. E aqui um lançamento de produto também na área de cardiologia, que, na verdade, o que a gente fez? A gente criou um ambiente e tem esse meta-humano que ele vai envelhecendo, porque, obviamente, o cardiologista, se tudo der certo, vai conviver com o paciente durante muitos anos, e as condições do paciente vão mudando, então você consegue fazer simulações, né? Isso é um ponto importante. Agora, alguns aprendizados aqui, a gente anonimizou os clientes, mas são clientes reais nossos. Um ponto importante, um dos aprendizados é a expansão orgânica. Aqui você começa pequeno e você começa a expandir. Esse é um ponto que a gente aprendeu, por isso que está lá, ela é expansível, né? O outro é o domínio da narrativa. A gente começa, todo o trabalho da gente, a gente começa com um efeito uau. Primeira coisa, o cara dá um uau. Isso significa menor taxa de rejeição e um efeito imersivo enorme, o que me leva a uma duração de sessão maior. Nós temos números que nós temos, por exemplo, cliente que eu tenho metaverso e tenho a gestão também do portal. Os números são da duração de sessão de 10 a 15 vezes maior dentro de um metaverso, ou seja, ele fica mais tempo. Isso, obviamente, significa ter muito mais interações, porque ele teve mais navegação e mais consumo de conteúdo. Isso gera muito, muito dado. Contei para vocês da questão, por exemplo, a própria Feira da Cooper Citrus, que nós fizemos análise de cluster em cima dos dados. Vocês imaginam que 106 mil usuários com tempo médio de sessão de 35 minutos, navegando e consumindo, isso tempo médio. Mas se você pegar apenas os que eram clientes mesmo, nós vamos ter tempos médios acima de 1 hora. Isso é
é uma duração de sessão muito grande quando a gente fala de 20, 30 mil usuários. Então, esse é um ponto muito, muito importante. Então, eu gero muito dado, que certamente eles vão ser utilizados para fazer ações de venda e marketing, que gera também conhecimento e reorientação da experiência que volta para o UAU. Esse é um ponto importante. Só como ilustração, nós identificamos que vídeos para o mercado agro que tivessem 2 elementos, sol nascendo e passarinho voando, performavam pior. Por quê? A gente encontrou com Big Data. Talvez porque, an educated guess, né? Por quê? Porque as agências que criaram isso veem o agro de forma poética, assim, e o produtor já não gera empatia com o produtor, porque aquilo, para ele, é absolutamente comum. E nós fizemos um webinar com o mercado todo do agro e explicamos qual era o drive para funcionar. E cauda longa, esse é um outro ponto, capilarização. Gente que não iria num evento físico, gente que não iria na feira, produtores que não tinham acesso à informação, sim, estão indo, estão entrando, porque aí é viável, porque ele não pode viajar dias, ficar fora 3, 4, 5 dias para ir a um evento, porque é caro, mas ele pode ir lá e experimentar, ter uma experiência, conhecer mais através do metaverso. Então, metaverso não é buzz. Esse é um ponto importante. Dá para ser utilizado. Aí, alguns desafios. Eu estou terminando. A interoperabilidade dos metaversos, que é para isso que é o grande coisa o grande objetivo que o Metaverse Standards Forum está perseguindo. Obviamente, existe aí uma disputa de mercado. Então, o protocolo de metaverso, né, que talvez que é o que a gente busca. As interfaces viáveis, quando pergunta assim, poxa, o que é uma interface viável? E aí a gente fala um pouco dos óculos, que ainda não é uma interface viável, não só do ponto de vista financeiro, mas ela não está pronta, você não consegue passar 4 horas, 3 horas ou 1 hora utilizando um óculos desse. Existem questões ainda técnicas, questões de ergonômicas, problema de ótica, existem estudos, a pessoa não lacrimeja, gera um estresse pela dissociação dos sentidos, né? Eu aprendi por 50 anos que eu me deslocava, sentia o tato, sentia o meu equilíbrio eu sentia, e agora é só com o visual, e tem uma dissociação, e isso gera um estresse. A portabilidade de avatares, que está em caminho de ser resolvido, que já foi resolvido com a portabilidade dos assets digitais, isso já foi resolvido. E existe ainda o Uncanny Valley. O que é o Uncanny Valley? Estamos falando agora de avatar. Aliás, um dado importante, uma pesquisa que nós fizemos, é uma pesquisa que talvez não tenha relevância estatística, mas ela é muito indicativa. Em mais de 100 clientes nossos, o usuário não quer personalizar seu avatar. Isso é um negócio que faz um baita sucesso para uma camada mas os tomadores de decisão não querem. E, aliás, muitas vezes optam por não aparecer. Mas o Uncanny Valley, o que é? O Uncanny Valley, basicamente, você tem aqui um eixo com familiaridade ou aceitação e um outro do quanto ele é parecido com um ser humano. E você vê que a familiaridade chega a um ponto que ela cai, porque ela não parece exatamente ser um humano, parece o que se chama de zumbi, porque o nosso inconsciente coloca que aquilo é um ser humano doente, ou que tem alguma coisa... Por isso que a maior parte das plataformas tem aqui os avatares, que são os stuffed animals, né? São os bichinhos de pelúcia. E nós parecemos todos ter 17 anos sem espinhas na cara. Eu, particularmente, fico muito estranho, porque eu pareço um garoto de 17 anos com barba branca, né? Mas esse é
Então, esse ainda é um ponto. Já testamos, botar com inteligência artificial, com tudo, não ficou legal ainda. Tanto é que as grandes plataformas continuam com versões mais simplificadas. E, obviamente, a questão dos avatares tem mais coisas, porque existe a linguagem não falada, né? Que você ainda não consegue nos avatares. Isso vai ser resolvido com novos sensores, com os novos óculos, enfim. E, por último, como começar? Me perguntam bastante. Eu sempre digo, comece pequeno, comece com um pequeno projeto, algo que seja uma necessidade de curto prazo, que tenha benefícios tangíveis, fácil de mensurar, para fazer a criação da cultura de metaverso. E, a partir daí, o que a gente fez sempre foi: começa pequeno, começa com um pequeno projeto, e logo depois isso começa a escalar dentro da companhia. Muito obrigado, Alessandro. Corri aqui. Maravilha, que delícia. Ai, que delícia. Tem muitas perguntas aqui, pessoal. Muitas perguntas, muitas perguntas. Não esqueçam de preencher, pessoal, esse link para que vocês tenham o certificado de participação. Legal. Se puder matar o compartilhamento, é bom, viu, Flávio? Porque aí você pode... Desculpa. Então, claro. Eles não me veem, só me ouvem. Ai, que delícia, né, pessoal? Nada como falar com celebridade. Muito bem. Então, eu vou passar todas as perguntinhas aqui, vamos com calma, tivemos muitas. Primeira pergunta, deixa eu procurar, porque o chat está enorme aqui, o pessoal não para de escrever. Peraí. Eu vou uma ordem meio um pouco aleatória, tá, pessoal? Ordem um pouco aleatória aqui, da forma com que vai aparecendo para mim aqui. Roberto Alonso perguntando: Flávio, você pode me passar uma ideia de preço para desenvolver um projeto como esse da BASF? O da BASF está se referindo à Fazenda BASF, imagino. Bom, esse é difícil dizer assim. Foi um investimento que começou pequeno, mas hoje ele, por todas as integrações, pela evolução, ele já é bastante maior. Mas eu posso falar de forma geral que não especificamente esse, até por questão de sigilo com o cliente, mas os projetos começam na faixa de 150 a 200 mil reais e podem chegar a 5, 6 milhões de reais. Mas, normalmente, eles começam pequenos. Esse já é um projeto que tem 2 anos e um número importante que a gente sabe é que os projetos começam pequenos, a gente gera resultado, gerando resultado, o dinheiro aparece. E esse é um ponto também importante. Não existe nenhuma companhia que tenha lá no seu orçamento assim, verba para metaverso. Não tem. Não existe. Ninguém sabia que existia no ano passado. Não tem. Então, por isso que a gente diz assim, acha um evento, a gente faz um evento, transforma isso num hub de conteúdo e depois faz disso um centro de relacionamento, começa a gerar lead de venda e pronto. Entramos no negócio. É uma questão importante, né? Não perguntaram aqui, mas quem vai pagar essa conta? Qual é a área, né, que vai pagar essa conta? Vamos lá. Lauro Jorge perguntando: haveria espaço para aparecer um sistema operacional que incorporasse, integrasse todo esse ambiente similar ao Windows ou Mac e que venha dominar o metaverso? Acho que não. Boa. José Lucas agora: a blockchain forma um registro que não pode ser alterado por terceiros. Ele pergunta: ele é totalmente seguro? Até hoje, sim. É isso aí. Lucas, você vai querer quebrar uma blockchain nossa? Com certeza. Depende, Lucas, né? Vem aí a computação quântica. Vamos ver. É isso aí. As blockchains podem ser acessadas por qualquer pessoa ou serem criadas por pessoas de conhecimentos na área de TI? É acessada por qualquer pessoa, sim.
criadas por uma pessoa com... depende do conhecimento, precisa ter bastante conhecimento. Complexo, né? Exatamente. É Blockchain complexo. não é para amador, não. Não, e estrutura, tudo. Quer dizer, exatamente. Show me the money, né? É verdade, é verdade, é verdade. A Ana Lúcia está falando parabéns, Horizontes, nesse metaverso. Lucas, a ideia da feira em metaverso é interessantíssimo. O Roberto Alonso falando, resultado gera investimento, e é verdade, vai retroalimentando, né? Felipe Leal, existe um projeto blockchain chamado MetaEro, muito bacana para criar seu avatar. Eles têm parceria com a Sony, um comentário, não é uma pergunta. Acho que eu respondi tudo, hein? O colega lá que perguntou de orçamento perguntou também qual é o tempo de realização do briefing à publicação. Um projeto inicial, um pequenininho, em geral, quanto tempo demora, Flávio? Bom, hoje, o que aconteceu conosco? Nós tivemos uma grande demanda nos anos de 2020 e 2021. Obviamente, a gente começou a investir. Importante, a Pixit, nós investimos 22% da nossa receita vai direto para a P&D. E nós criamos agora uma plataforma no-code exatamente para aumentar a nossa velocidade de produção. Nós levávamos cerca de 90 dias, em casos especiais fazíamos em 30, 40. Hoje nós já estamos trabalhando com prazos que variam entre 15 e 30 dias, e nosso recorde foi batido essa semana com 3 dias. Uau! Bateram o recorde essa semana! Pessoal, eles são incríveis, tá? São incríveis. Tanto é que eu super recomendo o trabalho deles. Super. Eles são incríveis. Navas perguntando, os artistas 3D, ele é um artista com certeza, Tata Navas Tatu, o nome dele. Os artistas 3D estão sendo muito requisitados para projetos no Brasil? Olha, artistas 3D são fundamentais para criar os assets, né, que vão aparecer ali. Existe conhecimento especializado necessário, né, para isso, especialmente na questão de low poly e textura. Tá? Isso é um ponto importante, é um grande desafio. Mas, então, é um ponto. Mas se eu tivesse que dizer o que está sendo mais disruptivo para uma profissão, o metaverso, eu diria que para os arquitetos. Hoje nós temos um time de arquitetos dedicados full-time dentro da Pixit, trabalhando só no desenvolvimento de ambientes. Nós produzimos, se fosse no mundo físico, eu diria que nós produzimos em torno de 300 a 500 mil metros quadrados de projeto por mês. Maravilha. Provavelmente nenhum dos nossos arquitetos, o que um arquiteto nosso projeta, talvez tem grandes arquitetos que nunca projetou tanta área na vida inteira, o que um nosso projeta num mês. Os números são incríveis. A Lisbeth Cronenbold mandando um super beijo. Ai, Lisbeth, fala sério, esse cara aqui, meu Deus, ele onde ele parou essa nave espacial, desceu como? Espetacular. A Lisbeth Cronenbold que escolheu o grande finale, pessoal. Vamos dar palmas para a Lisbeth aqui na live, todo mundo. Ela falou, temos que acabar esse festival em alto estilo, mostrando para todos como é que faz o metaverso de verdade. Vamos sair do livro e cair na realidade, pessoal? Tudo bem, pessoal? Vamos terminando? As perguntas foram respondidas. Beijão para você, Liz. Muito obrigada por estar aqui prestigiando. Flávio, foi muito legal. Muito obrigada por ter nos dado essa grande honra, tá certo? De vir fechar o nosso festival de inverno. Toda minha. Muito obrigado, pessoal. Obrigada, Flávio. Muito obrigada mesmo. Obrigada. Muito obrigada, Flávio. Obrigado, Luiz. Boa noite, pessoal. Boa noite, boa noite. Obrigado a todos aí que prestigiaram o nosso festival, que ficaram conosco durante esse inverno inteiro. Eu me diverti muito. O inverno passou muito rápido, tá certo? Muito obrigada. Quem perdeu alguma atividade, perdeu alguma live, que eram muitas, Flávio, eram muitas lives por dia, 2, 3. Então, quem perdeu,
pode acompanhar lá no nosso canal do YouTube, tá certo? Que todas as lives, a partir de semana que vem, estarão lá para que vocês possam estudar e se aprofundar bastante nesses temas que tratamos. Tratamos muito de Big Data, engenharia de dados, arquitetura de dados, ciência de dados, e vários especialistas vieram colaborar conosco e contar um pouquinho sobre esse incrível, né, mundo novo que temos por aí, o metaverso. Obrigada, pessoal, e até a primavera. Tchau, tchau, tchau.